Ah, sei. Tudo atrapalhado. Quem que era a turma, a gangue toda lá? Era vocês três? A Cida, a Célia, que era solteira, a Sidoca, a Laís, a Adélia, Dona Judite. a Dona Judite, que é muito na minha tia Anunciata. Ah, é verdade. A única que não dava muito ia lá é a Ida, né? Ela não ia muito. não, é mais- porque é, mais- é. Meu tio Rafael, então, quando ele foi pintar minha casa, Ah, era divertido com aquele foi na boné. época, logo que eu me separei, né? A avó Concheta tinha uma cliente que conhecia um pai de santo lá. A Dona Concheta gostava. E ela mandava eu ir. Aí o Rafael foi pintar minha casa, eu largava ele com as três. E ele tinha uma bacia assim pra misturar as tintas, né? Que ele deixa bem no meio do corredor. Aí um dia as crianças estavam correndo, viraram a bacia dele, mas ele ficou puto, eu vou embora. Eu só volto quando o Léo voltar. Olha, mas era uma farra. Sabe que era uma farra, né, Sidoca? C'è la luna in mezzo mare, mamma mia, Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensacci tu. Se te piglia lo pesciaiolo, isso va, isso viene, sempre lo pesce in manatena. Se ci ingappa la fantasia dei pescioli a vecchiuzza mia, la riola, pesce fritto e baccalà, uè, Joana, e conta pra eles o dia que você, a Adélia, foi levar a mala. A mala deixou no meio da rua. Eu não lembro direito, mas... Parece que você mandaram levar as roupas do Léo. A roupa do Léo, por uma encruzilhada. Numa encruzilhada. A Joana pôs as roupas do Léo e a Adélia pegou a mala. Onde será que ela pôs, hein, Joana? Sei lá, acho que na confluência da Padre de Carvalho com a sumidoura. Largaram a roupa na rua? Na mala. Tinha que pôr numa encruzilhada. Mas tipo que tinha que pôr numa encruzilhada? Ah, sei lá. A cabeça dos loucos desses homens, dessas mulheres. Ele né, largou cadê? assim as roupas, ficou na rua a roupa dele. Ficou a malinha com as roupas. Mas quem que falou pra botar numa encruzilhada? Os espíritos. A mulher que eu ia lá, a mãe de Santos. De Santa. Eu até chorei. Aí ela falou pra colocar. As roupas dele e pôr numa encruzilhada. Quem arruma que faz Carvalho com a sumidora. Tu me deu, não é- ali não é uma rua assim, outra assim, ó? É, acho que ela pôs aqui, a gente não sabe onde ela pôs, né, Joana? Mas ela, o engraçado é ela pegar a malinha e ir embora. E ela que levou lá a malinha. A Adélia tava sempre junto, né? Em tudo. Estava em casa no Daí dia nós dos pássaros, no filme. Nossa, era um filme chamado Os Pássaros das Asas de Cristal. Os pássaros, era só os pássaros. Das Asas de Cristal eu assisti com a Célia e a Cida. Eu quase não morri no Mas caminho os de pássaros. Os pássaros eram um filme mesmo. Dos estoques? É, aí, É o filme a dos Adélia pássaros tava do dormindo no Hitchcock. quarto. Não, primeiro estourou o negócio fio. lá fora. O fio na rua estourou. E chicoteava assim em cima dos carros o fio. E aquela gritaria, nós morrendo de medo. Aí não sei o que aconteceu, nós fomos correr pro quarto e a Adélia tinha ido pra praia. Ela tava toda queimada, vermelha, assim, tava naquela uma caminha, No sofá de armar. Passando correndo, chamando. Como chama aquele vizinho? O Durvalzinho. Durvalzinho, corre, tudo aquela Deus. Deve estar aí a Adélia, vivo. Aí, é verdade. O que se caiu? A Adélia virou, nós batemos tão correndo, passamos tão correndo assim, e ela tava naquele sofá que abre, eu acho que ela tava deitada de mau jeito, e nós batemos, ela bum, e caiu lá pro chão, virou. E a gente gritava que nem louca de medo. A Adélia é uma prima minha, que já morreu, que Deus a tenha. E ela também estava sempre lá em casa.
Mas ela ficava com a... Anunciada, mas ela vivia na minha casa. Não, ela tava sempre lá. Isso eu lembro. Isso eu lembro. Ela vivia com a tia Anunciata. Com a tia Ida. E depois sumiu e deixou a tia Anunciata ficar até com Alzheimer, coitadinha da tia Anunciata. Eu cheguei a ver a tia Anunciata com Alzheimer. A tia Anunciata amava ela, né? Tinha como filha, criou com 9 meses, né? Que o pai dela morreu, a mãe não prestava, já estava grávida de outro. Então a avó pegou a Adélia pra ela sozinho. Desapareceu também. Um dia que a Joana foi para Santos com a Adélia, e ela voltou tão queimada, coitada, né, Então, eu Adélia? senti que ela caiu do sofá, que ela virou, que ela tava duas vermelhas. Nossa, e a Célia, ela disse... Ela assim, que nem um monstro. Ela era bem gordinha. E a Célia, de manhã cedo, levantou e disse chamou, ela era curiosa, quando ela viu a Adélia, Laís, venha ver. Mas ela ria tanto, porque a Adélia estava inchada e vermelha. Nossa, ela se matava de risa, mas o que isso... Porque a gente ia pra praia pra se queimar mesmo. Nossa, que Passava urucum, Coca-Cola. Ficava desde cedo até de tarde na praia. Levava comida pras crianças, sabe? Aquela farofa. Ficava o dia inteiro. Só voltava na hora da banho neles, dar janta e eles irem dormir. Nossa, que bom, não, Jana? Que tempo bom, né? Porque não tinha camada de ozônio. Ah, mas eu quero... Não tinha camada de ozônio. Porque se tivesse, não ficava nem uma hora. E sabe que eu dava banho nas crianças, depois eu jogava álcool, né? Meu Deus, por que, Pra Joana? refrescar. Olha, pelo amor. Eu nunca esqueço que ela fez isso uma vez, eu fiz de mim. Eu tava com a Joana, aquele lado que apertou, parece que meu pulmão tava apertado aqui, doía, queimava, que ficou, parece que a pele ficou desse tamanho. Eu que levava os meus sobrinhos, né? Eu tinha o meu Fusquinha, daí fim de semana a gente pegava você, sua mãe, a Adélia e a Mônica e o Paulo. Que fim de semana? Durante a semana que eu trabalhava na GTS Silvânia, eu era Na minhas férias, telexista. Eu trabalhava meio período. E era lá em Santo Amaro, o clube também. Então de manhã eu ia pro clube com eles, na hora do almoço eu ia embora e ia trabalhar. E elas ficavam com a babá e a Cida. A babá, a Adélia. A Adélia não era podia entrar, que ela sócia. não era sócia. Daí a gente punha uma roupa, um avental branco da minha mãe. Do mercado. E ela ia como babá, entrava como babá gorda, coitada. Uma vez ela se queimou, ela ficou que nem sei lá, um peru, né, Joana? Ela sempre se queimava na praia, no sul da praia. Daí ela ficava lá deitada na casa da vovó e a tia Anunciata tá xingando ela, né? Como é que você foi se queimar desse jeito? Coitada, nem existe. E ela era gorda, né? Ela era muito gorda e ficou toda assada, toda queimada. Uma vez nós fomos pra Santos com ela, Mingo. A gente alugava um apartamento lá no Embaré. E o guarda-chuva quebrou, ficou só um toquinho de cabo, eu enterrei na areia e a gente tinha que entrar abaixadinha embaixo do guarda-chuva. Só que a Adélia não podia, porque ela era gorda, ela ficou no sol. Aí no dia seguinte, e eu de óculos escuros, né, na praia. No dia seguinte ela me chamou pela linha, que dava acesso à casa da minha mãe. Falou, Joana, olha como é que eu tô. Ela parecia um camarão, sabe? Aí ela olhou pra mim e ela falou, quá. Começou a dar, que foi, Délia? Ó, você tá com um olho queimado, o outro branco. Parecia, como é que ela falou? Um panda. Mas ela se queimava, ela não podia nem andar. Lembra lá na praia? Na praia, com a tia Ela andava Lisa. assim, ó. Aí tinha aquelas cortininhas de plástico, sabe, colorida, da sala pra cozinha. E o Paulo e os primos abriam. E ela falava assim, não solta, não solta. Canta, minha gente. Mas era gostoso aquela época, que a gente ia todo sábado pra lá, né? Eu errando o caminho, eu com a brazoca da avó. Eu passava do caminho. Ia parar em Itu, em Salto. Uma vez nós saímos com a avó, que ela queria ir para Itu, né?
Fui eu, a Andréia, a Mônica, a avó e a Laís. Aí pegamos a estrada. E todo mundo cantando no carro, a avó, vamos cantando, que eu não tô conhecendo essa estrada, porque pra Itu não tinha esses fios. Aí tava todo mundo no carro na Brasília. A Brasília não tinha rádio, então a gente cantava, né? Sempre cantando na Brasília, né? A minha mãe começou assim, vamos cantando. Tá nem olhando onde tá andando, esses fios aqui não tinha na estrada de Itu. E a gente, que fio, você nem sabe de fio, né? Aquelas coisas que ele falava. Nós chegamos, sabe aonde? Em Piracicaba. Olha, a avó ficou tão louca. Ela falou, não, eu vim pra ir pra Itu, eu vou comer em Itu. Fomos pra Itu. Mas era gozada a minha saída. Toda vez eu errava o caminho. E a avó falando, vão cantando, vão cantando, que esse caminho aqui não é de Itu. Ela era fogo, a avó. Era bem siciliana mesmo. Parou. Aí a minha mãe, muito certa, falou, não, eu saí com destino para ir para Itu, eu quero almoçar em Itu. Aí voltamos para Itu, descemos do carro. Entramos numa churrascaria, meio que beira de estrada, assim, aqueles restaurantes grandes. A gente entrou, sentou, aí de repente, quem tá sentado 3 meses pra lá, meu pai com a nova família dele. Já me deu dor de estômago, a André ficou branca igual um pau, né? A vovó, ai meu Deus, a Joana levantou da sala, levantou e foi lá falar com ele. Falar, seus filhos estão ali, vai lá falar oi pra eles. Uma coisa mostra uma, como se fala, que ela era forte, ela não se escondeu, entendeu? Ela não falou, vambora. Ela não falou isso de jeito nenhum. Vocês vão ficar, meu pai veio, falou oi pra gente na mesa, eu queria me esconder embaixo, né? Mas ela não se atolou, não. Ela levantou, foi lá, falou oi, como vai, tudo bem? Ela falou oi pros teus filhos, eu não lembro se o Paulo, acho que o Paulo nem tava. Na verdade, me lembro dela falar assim, seu pai tá ali, vai lá, cumprimenta eles. Aí a gente foi, cumprimentou, depois ele veio até a mesa, cumprimentou a Concheta, a Laís. Mas eu não lembro dela ter ido lá na mesa deles, não. Eu já lembro, Mônica tem uma lembrança diferente. A Mônica já tá viajando. Pode ser. Sabe, a idade. A memória do tempo. Lembra disso, Laís? Lembro. O pai, o Léo com a mulher dele. Com a mulher, o filho. Lembro. Nossa, mas acontece sem graça. Hoje não ficaria, Joana, se fosse hoje. Não. Cruzado, por que será que a gente, né? Mentira tonta, né? Nossa, que bobagem. A gente tem coisas que a gente faz errado, né? Como assim? Mas como vocês ficaram assim, sem graça? Bobagem. O que tava com a mulher dele, nada demais, né? Mas nós comemos bem lá, né? Comemos, nossa. Tava cheio, né, sua mãe? Vocês foram passear na casa dos parentes depois? Foi. Fomos na casa de quem? Da Lourdes? Não sei, foi na casa da sua tia lá, uma tia, eu acho que era. Acho que era a Lourdes. Ficamos, daí nós voltamos de tarde, almoçamos, fomos lá fazer a visita. Mas eu lembro que ela não se atolou, não. Eu lembro que na verdade ninguém comeu. Acho que só a Laís comeu a comida aquele dia. Ninguém ficou com fome. Nossa, mas há tanto restaurante que tinha lá, nós fomos entrar justo no que tava o Dom Titilo. Estragamos o almoço dele. Que acho que ele falou, nossa, agora eu vou ter que pagar pra todo mundo, né? Vamos à praia. Viajava, né? Era mais viajar. Ia pra praia. Pra cidade de Oceano, né, Joana, às vezes. Mas cidade de Oceano não, né? Não, Praia Grande, era não. Praia Grande. Praia Grande e lá na... Depois pro Guarujá, depois no fim a gente ia pro Guarujá, né? Ficou mais pro Guarujá, Fomos pro Rio também. Ah, no Rio nós fomos. Era 10 o quarto apenas. Nós estávamos em 10. Quanto? O Laís, você lembra do Paulo? Ele ficava escondido para ver a mulherada se trocar? Não, lembro. Também 10 mulheres no quarto, não era só ele de homem. Era a Joana, a Andréia,
Paulinho, a Mônica, a Adélia foi também, né, Ah, a Jana? Adélia tava Adélia, então, a tia Nunciata. Nunciata, eu. Quem mais, Jana? Eu sei que Aquela era um desses. prima da Doroti. Doroti, a amiga, Doroti você. tá faltando mais, eu me lembro perfeitamente que era Eram 10 10 pessoas. pessoas. Num quarto só. Mas o quarto era grande, né? Era aquelas casas antigas, aqueles Era apartamentos. um prédio, um apartamento enorme. Era de uma mineira, eu adorava ficar lá. Você precisa ver como que ela cozinhava, aquela mulher. E em cima tinha um aberto, né? Que nem se fosse Uma varanda, uma varanda assim, tinha mais quartos. Mas a comida dela era coisa assim de comer babando. Ela punha as mesas, né, Jana? Era tipo pensão, sabe, Jana? Era uma pensão, né? Entendi. E foi uma... Mas e tinha lugar para os 10 dormirem? Tinha quarto para cada um. Mas Era esse de enorme 10? o Eu apartamento. pensei que era 10 no quarto. Não, 10 10 no quarto. Nós ficamos 10 no quarto. Mas não na pensão da Dona Coisinha. Da duchinha, eu tenho certeza, Jana. Não, É não que era um era. quarto enorme, ela pôs umas camas por causa das crianças. Será isso. que era na É, duchinha? sim, era da na duchinha, assim, Jana. Que ela pôs umas camas, porque o Paulinho era pequeno, a Mônica, tudo. Ela pôs, estávamos em 10 lá. Era grande, um quarto enorme, sabe? E era uma farra. Eu não lembro que era na duchinha. É verdade. E aquela outra vez que nós fomos uma vez com a Joana, assim, essa vez não foi com uma amiga dela, uma mineira. E daí a mineira muito coisa, nós saímos, e a mineira, Joana, e a mineira, coitada, ela gostava de se engrandecer, sabe? Então quando nós... Elas eram sobrinha do Walter Salles, dono do Unibanco. Mas sabe o que acontece? Nós saímos, ela conheceu uma pessoa e daí muito sem vergonhinha não. Ela pegou e falou para nós que nós estamos hospedados no Otton Palace. No Otton. Nós tivemos que entrar no daí hotel, o homem né? falou, então eu vou deixar elas no Otton. Deixou a gente. É verdade! Nós entramos Deixei eu por com a uma Joana no porta, Otton, saímos nós subimos a escada para fingir que a gente... Depois nós corremos a pé na avenida Nossa de Copacabana para nossa casa, que a gente tava no duchinha. É. E ela saiu com o moço que ela conheceu, foi dançar, não sei onde ela foi. Essa foi. E depois ela 2 horas da manhã, eu e a Juna correndo, mas que não tinha perigo, né, Ô, Jana? Laís, e quando ela chegou com o moço, No ela Rio de deixou... Janeiro, 2 horas da manhã, duas mulheres sozinhas na rua. Não, daí ela Isso saiu, foi na não fez ela foi década de dançar, depois ele 70. deixou. Deixou ela no Otton também. Beleza, viu? Deixou ela no Otton, né, Jona? Na volta, ela deve ter deixado ela no Otton também. Ela deixou ele no Otton, pode ter certeza. Pode ter certeza, ela deixou. Ele deixou ela no Otton, ela fez igual nele, subimos a escadinha. Depois ela Saiu pela porta do fundo. saiu, desceu correndo que nem nós fizemos. Na rua Nossa Senhora de Copacabana, nós duas Eu correndo. tinha até esquecido dessa história. Mas vocês foram correndo. Não era longe, o Otton é uma quadra de onde nós estávamos. De madrugada era? Era umas 2 e pouca da manhã. Mas vocês foram correndo mesmo? Daí nós subimos a escada, eu e a Joana, nós descemos xingando ela, né? Corremos lá pra Dona Duchinha, abrimos a porta. Subimos. Eu tinha porteiro lá, acho que era, né, Joana? Aí nós subimos. Aí a bonitona foi dançar com o moço. Depois acho que ele deixou ela de novo no Otton. Ela subiu e veio embora. Pra que ela queria falar que estava numa pensão, né, Joana? Quem é essa? Uma amiga da Joana. Ela trabalhava comigo na Leco. Ela era sobrinha. Essa é a do décima, então, que você estava Walter procurando. Salles. Essa é a Ele décima. era dono da Leco também, tio dela. Olha. E ela era do ramo pobre da família, né? Da ala pobre. Ela era boazinha também, né, Joana? A Boazinha, Leda. né, a Leda. Nem sei onde nós fomos, eu não lembro. Também não. Eu não lembro onde nós fomos. Sei que nós chegamos 2 horas da manhã e tivemos esse prazer de dormir no Otton falso. Genérico. Eu lembro, nós entramos no Otton. Eu fui pra praia, eu, a Joana e as crianças. Então. E eles, depois do aula, nós vamos tempo pra praia de novo. Falei, ai gente, vou embora, fecha essa porta, eu quero dormir, me deixa em paz. Só que eles demoraram tanto. Beijinho. Nós fechamos dela lá E me dentro. Ela parece pediu, entendeu? que a dona dela... Aí quando era umas 4, 5 horas, Já tinha horas que eles estavam lá embaixo. não sei que andar que era, se era 10º, ela saía na janela e via as crianças lá embaixo andando de bicicleta. E ela chamava eles, e eles escutavam e faziam um tchau pra ela. Ela, me tira daqui!
aqui, vem abrir a porta. Vou te dar uma pulsada. Eu chamo ela bem Não, louca. só pra Uma vez eu fui com a Neuza pra Praia Grande. Não sei como é que chamava a praia lá. Avenida Só que à noite, depois que as crianças dormiam, a gente fugia pro Sombão. Tem padaria? Não, Ela chegava de manhã com pão, leite, como se a gente tivesse ido na padaria, entendeu? Ninguém sabia de nada. Não quer mais? Come um pedacinho. Olha que louca. Tem mais um. Largava as crianças sozinhas, né? Só um pedacinho, Zé. Não tinha nenhum pensamento negativo. Não. Uma vez no Guarujá, eu tinha ido na frente pra fazer comida e tal, e a Joana foi pro mercado com uma amiga nossa. E elas não vinham, aquele dia né? também, né? Ela esperta entrou no prédio do lado, que pra ela era igual, tomaram banho de ducha, né? Ficaram no sol lá, né? Na grama tomando sol pra poder secar. Esperando eles chegarem. E ninguém chegava, né? É. Porque naturalmente. Aí depois que eu fui descobrir que não era aquele prédio, era o outro. Olha que não tinha perigo. Aí eu cheguei lá, esse dia tava com uma vassoura na mão pra me matar, né? Eu esperando o requeijão pra fazer alguma coisa. Aí eu com o requeijão na mão, ele escapou da minha mão, quebrou em mil pedaços no chão. Aí a gente saía de noite de carro, passear, e a Laís, ela parava assim nos prédios. No meio da avenida ela parava em Santos, lembra? Quando a gente foi pra Santos. Sabe aquela avenida onde tem a coisa do café, essas coisas bem antigas da cidade? Ela parava e ficava olhando os prédios. Tudo buzinando, ela lá olhando. Os carros tudo buzinando atrás da gente. Era divertido, né, Joana? A gente se divertia bem lá naquela época. Nós era pobre, mas nós era felizes. Aproveitava. Quando eu estou aqui. Não, Joana, a coisa mais linda que aconteceu conosco. O que, Lala? Sim, infelizmente não foi. Fala alto. Nós fomos acompanhar, nós fomos no show do Roberto Carlos para ver ele na porta. Meu umas 3 vezes. do céu. Não, nós toda semana. Fomos. Não, não fomos. Não, mas a gente assistia lá fora, via quando ele saía. Nós vimos quando ele saiu. A gente acompanhava ele. Daí ele seguiu pro hotel. A Andréa foi até com o caderno pra pegar o autógrafo dele, coitadinha. Não, mas olha, e era, não tinha enxame, não tinha ninguém. Ele saía, né, João, com a mãe dele, as meninas dele lá. Saía, ficava conversando, entrava no carro dele, que era um Chevrolet, 57, mais ou menos, eu acho. Tinha o chofer dele, ele subia e a gente via, eu já deixava o carro até perto, já conhecia o carro dele, né? Daí ele entrava, pegava o meu carro e ia atrás. Quando era no Pacaembu, a gente virava à direita e ele ia embora lá pra Rua das Palmeiras, no hotel que ele ficava. Nós ficamos uns 3 sábados, né, Joana? A gente ia na sexta-feira, ou no sábado a gente já ia de novo. Vamos embora com o Roberto. Lá de fora a gente escutava as músicas dele, né? Daí ele ia embora, pegava o carro dele, naquele pátio, sem ninguém, nada. Acho que as mais xeridas eram nós 3. Eu, André... Mas ele deu tchauzinho pra Deu. Eu não me conformo do Roberto, como ele saía. O chofer já estava no carro. Tchau. Se chorei ou se sorri. Uma vez também eu fui com a Laís pra delegacia, não. Onde que nós somos? Não, nós somos na oficina mecânica. A noite inteira eu escutei um barulho assim. Tem! Que sabe esses pássaros? É o pássaro preto. E deve ser dessa oficina mecânica que tinha na Fernão Dias. Dava os fundos na minha casa, né? Aí eu acordei e falei, Laís, vamos lá comigo. Nós vamos lá e comecei a falar pro homem. Pô, você tem um passarinho aí que não me deixa dormir. Ele falou, dona, eu não tenho nenhum passarinho aqui. Pode entrar e procurar, se você achar o passarinho. Depois eu descobri que era a calha não, o cano da água que acho que estava velho. Então a gota d'água caía e fazia tem. E eu fui que nem uma louca lá brigar com o homem. Dona, eu não tenho passarinho preto aqui não. Era eu e a Laís. Que a Laís dormia em casa, né? Era muito engraçado aquela época. Graças a Deus ninguém me matou. Uma vez também, na Padre de Carvalho, logo depois da farmácia,
tinha uns sobradinhos assim, e aí o pessoal começou a mudar, virou uma lotérica. No tempo que não tinha computador ainda. Então, no dia que eles faziam a contagem, eles iam lá pro fundo, que dava bem no meu quarto. E ligavam o rádio, ficavam falando, cantando, e a gente não conseguia dormir, né? Aí eu peguei e fui reclamar, subi no muro e falei, escuta, vocês estão trabalhando, tudo bem, mas nós queremos dormir porque eu tenho que trabalhar de manhã. Não dá pra vocês pensarem na gente? Aí o homem falou assim, já viu tomate vermelho? Eu falei, você quer ver o tomate vermelho? Pera um pouco. E o Durvalzinho, não sei se você lembra dele, era filho da dona Cida, aquele que se matou. Ele não dormia também, né? Aí ele me viu xingar os homens. Eu não tinha telefone na época. Ele falou, Jona, quer que eu chame a polícia? Eu falei, chama. Era de madrugada. Os caras entraram na minha casa, tudo de capotão assim, subiram no muro, levaram todo mundo preso. Gente, sério? Olha, eu não morri por um milagre, porque não era essa época de hoje. Quer dizer, qualquer coisa já acionava a polícia. Aí eu chamava a polícia. Mas prenderam o pessoal mesmo, levaram? Levaram tudo em cana. Não sei se na época era proibido, sei lá se era jogo de bicho, sei lá que porcaria que era. Só sei que eles faziam a maior algazarra lá no fundo, sabe? E eu queria dormir, né? Eu tinha que trabalhar no outro dia. Mas depois de descer... Nunca mais teve. E aí fechou a lotérica lá. Gente, será que era lotérica mesmo? Eu tô viva por milagre, viu? Alguém podia pegar numa emboscada, né? Me matar. Aí mudava de baixo para cima, e sobe cama e desce cama, porque a Joana morava embaixo. A dona Concheta em cima. E às vezes tinha que levar de cama. Não, às vezes não. Foi quando o Durvalzinho se matou, vai. Mas depois eu também não lembro. Chamamos. Tinha um vizinho que se pôs fogo. E quem que era o vizinho? Não tinha 4 casas, 2 embaixo, 2 em cima. Então, a minha vizinha era a dona Cida. Ela tinha um filho que sofria de depressão, o Durvalzinho. Ele não trabalhava, ele vendia alguma coisa. Vendia alguma coisinha, reloginho dele, tudo. E aí, uma manhã, era umas 5 horas da manhã, eu comecei a escutar uns berros. Jesus, perdão, Jesus. Eu falei, nossa, parece o Durvalzinho. Aí, no outro quarto, tinha a sacada que saía, tinha mais um quintal no fundo, né? Eu olhei pra cima e vi saindo fumaça. Aí eu chamei o vizinho, que era o filho do dono da casa, nem lembro o nome dele, Miguel. Miguel, tá pegando fogo em cima. E eu saí de camisola na rua e o Miguel, batemos lá, a dona Cida tava viajando. E a empregada dormia no quartinho do meio, ela não escutava. Aí nós fomos lá, batemos na porta, tocamos a campainha, ela abriu. E aí a gente foi, o Miguel falou, Jona, aproveita, liga para os bombeiros aí da cozinha, que eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí eu liguei para o bombeiro, eu estava indo, ele voltou, ele falou, não vai lá. Ele tinha se matado, botado fogo nele. Deu um banho de álcool e tacou fogo. Tudo bem, né? Eu de manhã nasceu o Vicentinho, que a Cida estava na casa da minha mãe, que no dia seguinte o Vicentinho ia nascer. E ela também acordou com aquele barulho, tudo, e foi para a maternidade. Aí os bombeiros chegaram, apagaram o fogo, chamaram a ambulância, a polícia, tudo. Aí eu fui trabalhar. E depois de tarde, enterraram ele naquele dia mesmo, sabe? Eu fui pro enterro dele. Aí eu cheguei em casa e fui pôr minha camisola, porque eu tava com a camisola no dia do acidente. E a Fia não tinha colocado pra lavar. Eu pus a camisola e senti aquele cheiro de fumaça. Ai, mãe! Deixa eu dormir aí hoje.
Aí chamamos o Zé. Sobe as camas. Ele subiu 3 camas. Nós dormíamos em 9 dentro de um quarto. A Laís estava sempre com a gente. A Adélia, minha prima. O Paulo, a Mônica. Eu, a empregada. A Célia. A minha mãe. Tá faltando Andréia. um. E a Andréia. Éramos em 9. Tudo num quarto só. Gente, mas não me Que eu cabe fiquei 9 com no medo. quarto só. Eu tinha medo de ver ele, sabe? Ah. E quanto tempo durou esse 1 mês. 1 mês? 1 mês. Aí depois desce cama de novo. E aí chamava você lá pra fazer Com a cordinha. Desmontava as camas, amarrava as camas e descia na cordinha. Aí ninguém sabia que cama sobe, cama desce na rua, ninguém sabia de mudança. A mudança era interna. Foi 1 mês dormindo lá na minha mãe. Mas 1 mês com as 9 pessoas num quarto só. Num quarto. Lá naquele quarto grande depois. Quarto grande. Quarto grande. E cabiam as 9 pessoas com 9 colchões. As camas ficavam tudo colado, uma na outra, né? Cada espaço. Isso, mas você não chegou a ver ele lá, né? Quando Não viu, o Miguel não deixou. Não deixou. Mas ele ainda tinha fogo acontecendo ou já tinha carbonizado? Menina, você visse os gritos que ele dava. Perdão, Jesus, perdão, ele falava. Nossa, dá vontade até de chorar, parece que eu tô ouvindo ele. E ele era um amor de menino, né, o Durvalzinho. É gozado, né? Como é que ficou daquele jeito? E ele conversava, ele era inteligente, sabe? Shkange mage gondo kar zosan gezge volargen Tokje change dola zer chere zegla Chansai lo mani padme hong 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 mani Padme Hum. Mas a parte de mudança foi só esse momento pontual ou tiveram mais mudanças depois? Não, depois foi uma outra coisinha. Não teve mudança assim pesada, não. Era mais uma outra coisa. E o pessoal, falei, não, joga a cordinha, puxa daqui que é mais fácil. Ai, tem uma cordinha. A gente descia e subia as coisas. As coisas também. Amarramos num baldinho. Aí, sobe não sei o que, subia. Aí, eu fiz não sei o que, desce, não sei o que, desce. A gente não ia pra rua bater na porta, né? Só sair na rua. Fazer o elevadorzinho. Elevadorzinho. E você era muito requisitado lá, seus serviços na casa? Mais ou menos. Mais ou menos? Ah, ele era. Você ia todo dia na minha casa, não ia? Quando você saiu da Light? Eu ia todo dia. Mas um dia... Era 2 sobrados que moravam 2 famílias. Aí as famílias mudaram, o japonês comprou aquilo, juntou tudo, fez um pombal. Sabe quando junta as 2 casas, fecha a frente, só põe umas janelas assim, né? E alugava para prostituta e para PM. A noite inteira era aquele inferno, sabe? Carro de polícia que chegava, as mulheres andando só de toalha na rua. E eu descobri o telefone japonês e eu ligava para ele. Eu falei, olha, filho da puta, você não vai dormir enquanto você não deixar a gente dormir aqui na rua. Toda noite é esse bordel, com esse pombal que você fez aí na frente. Toda noite eu ligava pro japonês. Mas não adiantava. Aí um dia a Mônica levantou para ir para a escola e voltou pro quarto e falou, mãe, nós não podemos sair. Porque o portão tá emperrado, caiu o muro. Falei, o quê, né? Aí levantei, fui lá, tava o muro caído e o portão não abria, sabe? Quando fica preso. Aí eles tiveram que furar o muro e ela estava em casa esse dia. Na 14ª. Nós fomos juntos. Nossa, fui lá na frente, tudo caído, desmoronado. Aí olhei, eu sou a detetive.
Eu vi lá tinta vermelha e preta, que os carros de polícia antigamente era vermelho e preto. É mesmo. Foram os polícias aí da frente. Vamos comigo pra delegacia? Nós subimos aquela cardeal que nem 2 soldados. Batemos lá na 14ª. Tava um frio, nós vestimos nosso casacão, parecia 2 investigadoras. Subimos aquela cardeal que nem um foguete. Cheguei lá, falei com o delegado, foi em 1900 e nada, né? E naquela época ainda não tinha computador. Aí eu falei com o delegado, olha, eu moro assim na Guaicuí, na frente tem uma casa que tem prostituta, que mora PM lá, e a noite inteira é um bordel na rua. E hoje cedo derrubaram meu muro, e antigamente os carros de polícia eram preto e vermelho. Então tinha a lista preto e vermelho assim no muro. Eu falei, eu tenho certeza que foi um carro da polícia. Aí ele mandou procurar lá os carros que tinham que voltar às 6 horas, faltava um. Aí mandaram, tudo sem computador naquela época, hein? Mandaram procurar, encontraram o carro numa oficina mecânica lá na Vila Madalena. Aí ele foi pegar a ficha do que era o motorista, onde ele morava, na Guaicuí. Nem lembro o número. Aí, sabe o que ele fez? Pediu pro guarda me levantar o muro. Eu chegava de noite em casa, ele estava levantando o muro. Você vê, ele na hora ele viu, tá faltando o carro tal. Chamaram quem estava, olha, por isso que quando eles querem, chamaram quem estava dirigindo, o PM da noite, né? E chamaram, ele falou, realmente nós batemos o carro, tá na oficina. Daí, tá na oficina lá na Vila Madalena. O delegado falou, tá na oficina, então tá. Então vocês vão consertar o muro dela, fazer tudo perfeito. Quando vocês acabarem de fazer o trabalho de vocês, ou pode ser na parte da manhã, ou pode ser na parte da tarde, vocês vão lá fazer o serviço. Ele falava, boa noite, senhora. Boa noite, colocou o muro, consertou, pôs o portão tudo bonitinho. Vai fazer isso hoje, nos dias de hoje. Isso foi uma das coisas que eu estava com a Joana, quando muitas coisas. Foi lá quando vocês foram lá na 14ª, nós duas. Eu coloquei um casaco de couro que estava meio frio, sabe? Falei pra Joana, nós somos para aqueles detetives. O casaco de couro, a Joana também toda com lanas. Até que foi divertido aquele dia, viu? You're dragging me down with you. I'm your partner. They can kill me too. I ain't putting up with that. I'm getting on the horn and calling for backup. Sure, Bob. We'll just wait. Sit on our hands while that Rourke brat gets his sick throws with victim number 4. Victim number 4. Sem computador, na hora o delegado me atendeu, resolveu o meu caso. Vai fazer isso hoje. Eles nem te atendem, né? Que é tudo por computador hoje em dia. Mas eram uns homens de presença, sabe? Não é essas porcarias de hoje, aquelas homens que tinham estilo. Eles atendiam você com aquela classe, com aquele jeito educado. Nossa, era diferente. Vai você hoje, vai na delegacia da parte de alguma coisa. Você chega lá, você fica 10 horas ou no dia seguinte, depois que você ficou 8 horas, hoje não vai dar, viu? Quebrou, amanhã volta amanhã. É uma falta de respeito, né? It might be a good idea for you to disappear from Casablanca for a while. There's a free French garrison over at Brazzaville. I could be induced to arrange a passage. My letter of transit? I could use a trip. It doesn't make any difference about our bet. You still owe me 10,000 francs. And that 10,000 francs should pay our expenses. Our expenses? Mm-hmm. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. E depois, que fim deu o famoso pombal da frente lá? Acabou, né? Graças a Deus. Mas levou um tempo ainda? Levou um tempo. Então ainda um tempo. Tanto que eu quis mudar de lá por causa disso, né? Entendi. Que de noite era o inferno. Aquele rádio patrulha, que a gente falava rádio patrulha, né?
com sirene ligada, aquela mulherada andando ele deixou os 2 portões, mas era uma coisa só lá dentro, então elas ficavam lá na rua, na frente, só enrolada na toalha, sabe? Um barulho infernal. Ele já começou a acabar com o Guaicuí, que agora virou um cocô, né, ali. E era uma rua tão boa, tão sossegada. Nossa, era um sossego aquela rua. Era tudo gente que morava nas casas, família, sabe? Depois virou aquela bagunça lá, o japonês que começou com a bagunça lá. Que raiva que eu tinha desse japonês, viu? Filho da mãe, mas eu ligava toda noite pra casa dele. Falava, você tá dormindo, filho da puta? Nós aqui não estamos. Infernizei bem ele. Eu era briguenta também, acho que eu puxei minha mãe. Ai, gozado foi, viu? Era outros tempos, né, Tico? Só do cara levantar meu muro, um policial, né? E as minhas crianças ficavam sozinhas durante o dia, né? Ele podia fazer alguma maldade, né? Se fosse hoje em dia, eu não ia passar em branco essa, não. Hoje em dia você tem medo até da pessoa comum. Agora vai mexer com um policial, né? Mas eu não tinha medo, não. Eu enfrentava, viu? Eu e a Laís. A Laís estava sempre junto. Ah, Laizinha. Porque, enfim, vocês são sempre juntas, né? É verdade. amigas e tudo mais. Mas você tem que pedir autorização. Claro, não. Porque depois eu posso fazer igual o Roberto, quero interditar esse livro. Não, nada será feito sem autorização de todas as partes. Porque de repente eu posso interditar, querer uma indenização, né? Eles podem ficar sossegados. Eu tô brincando, imagina. Não, nada será feito sem o consentimento de todas as partes. Sério, não, de minha parte já está consentida. Então, tá bom. Laís, dá um close aqui, Laís, na janela. Mas agora não dá, né, Jona? Não, olha pro vitrô. Eu sei, a máquina tá aí, né? Mas não dá, não alcanço. Senhora. Veja as roseirais, os roseirais. Ai, meu Deus. Oi, sei. Parabéns, Zé Carlos. Felicidade. Dá licença. São tudo é verdadeiro nela. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Sorriso e abraço festivo na minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Você é o amigo mais perto das horas